Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos. Mais um dia que o Senhor preparou para nós, né? Dia 15 de abril, essa quarta-feira abençoada, né? Vamos dar início ao nosso devocional, fazendo a oração que Jesus nos ensinou, né? Um dos salmos que temos, né? Que nos livra de várias pragas, né? Assim como diz no Salmo 91. Vamos profetizar sobre a nossa vida nessa manhã. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissesse: o Senhor é o meu refúgio. Fizesse do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Glória a Deus. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria convidar aqui nessa manhã a pastora Maria Josinilde, se ela está disponível, queria fazer o convite da senhora adorar ao Senhor hoje, nessa manhã. O Senhor tocou no meu coração, ele olhei aí com esse sorriso maravilhoso, né? Então, falar da senhora, em nome de Jesus. Amém, minha amada. Eu já tinha preparado o louvor, é Deus mesmo, viu? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos estar adorando. Gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade, minha igreja, um novo amanhecer. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Já, obrigada. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. E eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, que a gente quase perde a fé. Ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Parto da guerra, o reino
de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que vai te guardando. É a potente mão de Deus em todo o tempo. Está num comando. Aleluia. Se não fosse Deus, eu e você não estaríamos aqui hoje, adorando, glorificando e agradecendo por essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Doeu demais quando eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Chega renovado, motivado e chega cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Parto de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que vai te guardando. É a potente mão de Deus em todo o tempo, está no comando. É a potente mão de Deus em todo o tempo, está no comando. Glória a Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada em nossas vidas. Tudo está no tempo e no controle dele. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alguém gostaria de entoar mais algum louvor em nome de Jesus? Enquanto a apóstola Samira não entra na sala? Eu, glória a Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Eliana, se puder fazer a oração também depois inicial já? Pronto, faço sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Também já estava preparada. Pai do Senhor, igreja linda do Senhor Jesus. Vamos louvar. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo para minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Só ele, oh glórias, oh Jesus, o Nazareno, oh Jesus, o Filho de Deus, oh Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh Jesus, o Nazareno, oh Jesus, o Filho de Deus, oh Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu.
Ele deu a vida por nós todos, aleluia. Glória, glória, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, papai, aleluia. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O meu coração batia forte, como que diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim, não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que amou primeiro e a vida me deu. Aleluia, me deu. Foi Jesus que nos amou primeiro e a vida dele deu por nós. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Chorar, né? Por quem? Por a apóstola? Por a pastora Malha? Pastora Malha? Pastora Amália, oramos pela senhora? Amém. Pastora Amália, glória a Deus. Glória a Deus, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, estamos, meu Pai, mais uma vez, mais um dia reunido, te agradecendo, papai, porque a gente deitou e acordou, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, quem está por trás da gravação. Toma também a Fernanda, Senhor, que está na frente do trabalho hoje, a casa dela. Toma minha filha Jo, Pai, que louvor, Senhor, um louvor lindo, maravilhoso para ti. Toma, Senhor, todos que estão aqui. Pai, toma minha vida também, minha casa, minha saúde e todos que estão enfermos, Pai. Senhor, eu venho te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor tem me dado todos os dias, Pai. Entrego nas tuas mãos, que eu sei que ela já está, mas entrega a vida, a saúde, a casa, a família e tudo, Senhor, que for dela, Pai. Dai cura e libertação à tua serva, Senhor. Hoje ela está aqui, Senhor, para pregoar a tua palavra, meu Pai. Toma a pastora Malha, meu Pai. Toma ela nas tuas mãos naquelas horas, Senhor, de dores, de angústia, Pai. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Guarda a casa dela, Senhor, o ministério. Ah, papai, eu sei, meu Pai, que ela está transbordando, Senhor, da tua palavra para dividir com a tua igreja. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Meu Pai, tira, Senhor Jesus Cristo, aqueles que não estão com atenção para ouvir o que o Senhor tem que dizer na tua igreja, através da boca da tua serva, Pai. Eu entrego ela, a vida dela e todos, Pai, que vão ouvir no YouTube ou em todas as outras, Senhor, repartição, em nome de Jesus. E assim eu já te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só Ele faz. Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Deixa só eu arrumar aqui, né? Eu estou num local que não é propício, mas a gente sempre dá-se um jeito, né? Mas ele sempre
prepara todas as coisas, tem que ser do jeito dele. Eu até tentei falar aqui com o senhor, pastor Linhares, se o senhor estiver desocupado aí, pregue a palavra. Mas o senhor não viu. Pois é. Eu estou à Mas, disposição sempre. então, pregue aí que eu estou numa missão aqui, tá bom? Eu vou orar pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu entrego o teu filho amado, Pai, usa ele poderosamente nessa manhã, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, não só ele, mas toda a família, o lar, a casa, o ministério dele, em nome de Jesus. Usa, Pai, teus filhos também que vão ouvir, que essa palavra entre e rima no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. Saudade de vocês. Como eu disse, eu estou em um outro trabalho, e aí esse outro meu trabalho não é sempre que eu posso ter a oportunidade de sair. Por isso que eu estou um pouco ausente, mas eu estou muito feliz em estar aqui com vocês novamente hoje. Alguns dias dessa semana eu já estive, e hoje é uma alegria poder estar aqui novamente e poder compartilhar um texto da palavra do Senhor para nós. E eu quero ler apenas o versículo 1, de Jó, do livro de Jó, quando a Bíblia diz que em Uz tinha um homem por nome Jó, e que ele era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E pegando esse texto, né, eu queria convidar vocês para a gente, mais uma vez, de milhões de vezes que nós já ouvimos, mais uma vez, falarmos um pouquinho sobre a vida de Jó. Porque no livro de Jó, ali, a história de Jó não é apenas sobre sofrimento, não se trata apenas de sofrimento, né? Não se trata apenas de alguém que sofreu muito, mas trata-se de algo muito importante, que é uma fé provada, uma fé que foi aprovada por Deus, uma fé que foi provada por Deus, uma fé que revelou um caráter refinado, assim, uma fé que revela o Deus todo-poderoso, mas que tem conexão com o ser humano. Então, apesar do nosso Deus ser todo-poderoso, ele tem conexão com o ser humano. Ele se conecta com o ser humano, assim. E nós vemos isso no livro de Jó. No livro de Jó, a gente vê que Deus tem uma conexão, ele se conecta, ele está atento. Imagina que, diante de todos, ele deu testemunho de coisas particulares e peculiares de Jó. Ele disse, olha, ele é um homem justo, fiel, temente a Deus e ainda se desvia do mal. Então, assim, ele conhece as nossas particularidades, ele sabe o que nós fazemos, né? Então, nesse livro de Jó, dá para a gente ver como Deus presta atenção em coisas nossas. Apesar de milhões de pessoas no mundo, e apesar de ele ser um Deus tão grande, ele conhece particularidades nossas. E aqui no livro de Jó é muito palpável isso até. Não é? Porque nós vemos que Jó perdeu tudo, perdeu filhos, saúde, perdeu os bens, perdeu até o apoio emocional que tinha, né? E ali nós vamos ver que foi a primeira vez que alguém ofereceu eutanásia para outro, foi quando a mulher de Jó disse para ele, olha, se mata, amaldiçoa o teu Deus e se mata. Então, assim, Jó passou por uma aflição muito grande ali, mas ele não perdeu o essencial. Ele perdeu humanamente tudo, mas o essencial ele guardou, que foi a sua fé em Deus. Então, às vezes, a gente passa por situações adversas, né? Perde muitas coisas, passa por outras, mas a gente não pode perder o essencial, que é a nossa fé em Deus. Imagina, eu fico pensando, como alguém, diante de tudo aquilo, pode se manter fiel a Deus
se for comparar comigo hoje, se for comparar com como eu ajo hoje, é uma lição muito maravilhosa para nós. Alguém passar por tudo aquilo, mas mesmo assim dizer, bendito seja o nome do Senhor. Geralmente a gente ouve alguém dizer, meu Deus, por que eu? Por que comigo? Tanta pessoa ruim, e por que eu estou passando? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. A tua serva, o teu servo está aqui passando por tudo isso. E às vezes isso não é um final para nós. Não é um final. Aquilo ali não é o resultado. Porque às vezes a gente atribui a Deus essas coisas. Mas por que eu estou passando por isso, Senhor? Meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso. E às vezes Deus está dizendo, isso não é o final, não, filho. É apenas o processo. Para que o seu nome esteja como exemplo, esse é o processo. E Deus escolhe algumas pessoas realmente para serem exemplos, para ficarem para a história, para terem os seus nomes por ele eternizados, não é? Então, a primeira lição que eu aprendo aqui com Jó é que nem todo sofrimento é consequência de pecado ou é punição e castigo de Deus. Nem todo sofrimento é porque eu pequei, é porque eu tenho uma dívida, é porque Deus está me punindo, não, Deus está me castigando. Nem todo sofrimento é isso, né? Às vezes, como eu disse, é só o processo. Eu imagino quantos homens e mulheres de Deus passaram por essa terra. Mas muitos, mesmo no Antigo Testamento e tal, muitos homens e mulheres de Deus passaram por essa terra. Por que a gente não ouve falar deles? Porque eles não passaram por determinados processos. A gente ouve falar de Jó, a gente ouve falar de José, a gente ouve falar de Abraão, a gente ouve falar... Mas por quê? Porque eles passaram por algo que, se nós formos analisar, a gente não dava para mim. Entregar meu filho, não. Igual Abraão saiu para matar o seu próprio filho e entregar ele para Deus. Não, isso não daria para eu fazer. É? Para mim não dava. Passar por prisões, igual José, passar por humilhações, por escravidão, e no final de tudo, posso até passar por escravidão, mas no final de tudo, perdoar, ficar livre, abençoar os seus irmãos, porque ali era o momento de ele dizer, olha, cara, vocês pisaram na bola feio comigo. Vocês pisaram na bola feio comigo, não dá, não. Pelo menos eu vou punir vocês agora. Agora vocês vão comer na minha mão, para vocês aprender que não se mexe com homem de Deus, para vocês aprender que não se mexe com mulher de Deus. Não foi assim que José fez. Ele perdoou os seus irmãos, ele abençoou os seus irmãos, ele trouxe para perto dele. Então, assim, processos, às vezes, é só para deixar o nosso nome eternizado por aquilo que a gente fez de bom, por aquilo que a gente fez para o Senhor. Então, Deus não nos pune, Deus nos prova. Às vezes, o que nós estamos passando é só uma prova. Eu aprendo na história de Jó também, que nem todo conselho vem de Deus. Ali nós vimos os amigos de Jó. Não é? Passaram 7 dias calados, sentados do lado dele, escutando as lamúrias de Jó. É bom lembrar, queridos, que a gente às vezes fala, Jó, ele murmurou e tal, verdade. Mas é interessante entendermos a cultura da época. Até hoje é assim. Na cultura oriental, eles têm a cultura de fazer as lamúrias, principalmente quando a pessoa morre, né? Mas também eles fazem esse tipo de lamúria quando a pessoa está em estado de terminal, vamos dizer assim.
quando morre, eles choram. Por isso que existem as carbideiras, né? Aquelas pessoas que são pagas para chorar, porque elas vão repetindo coisas que aquela pessoa passou. Morreu por isso, e sofreu, e fez isso. Então, eles passam horas fazendo aquele lamento nos velórios. E as pessoas que chegam é bem diferente do velório aqui do Ocidente, porque aqui você chega no velório e abraça e tal, e que foi? E aí você vê um conversa para cá, outro conversa para lá. Geralmente nos velórios orientais não é assim. E quando eles estavam passando, não era assim. Eles ficam quietos, caladinhos ali. E só quem faz o lamento é alguém da família, é alguém que está ali. Então, quando os amigos de Jó chegaram, eles ficaram ouvindo o lamento, que era um lamento que ele estava passando. Era aquilo, era cultural para eles aquilo. Então ele não murmurou, ele não se rebelou contra Deus, pelo contrário. Era cultural lamuriar por aquilo que se estava passando. Então foi o que Jó fez. E os amigos dele passaram 7 dias escutando isso tudo, né? Passaram esse tempo todo escutando isso. Só que aí vieram os conselhos. E aqui eu faço um pequeno ponto para dizer para nós, às vezes, não é porque a pessoa é nosso amigo, a pessoa até é uma pessoa de Deus, que vem com um conselho de Deus. É preciso a gente estar muito atento à voz de Deus. Por isso é importante todo dia eu dizer a mim mesmo, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a tua voz. É muito importante dizer isso a mim. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu ouça a tua voz. Porque a voz de Deus é conhecida. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, se Deus falar, a gente conhece a voz dele, principalmente se ele for o nosso pastor. Se ele for o nosso pastor, a gente conhece a voz do marido, a gente conhece a voz da esposa, a gente conhece a voz do filho. Por quê? Porque tem aquela comunhão. Então, se Deus, eu tenho comunhão com ele, eu vou ouvir. Eu vou reconhecer a voz dele. Esse foi Deus que falou comigo. Ou esse não foi Deus. Apesar de ter sido meu amigo. Apesar de que foi a minha amiga que falou. Mas não foi Deus que falou na boca dele. Não foi Deus que falou na boca dela. Eu preciso estar atento. Porque os amigos de Jó vieram e trouxeram algumas palavras. E eram palavras lógicas, diga-se de passagem. Para passar por aquilo, realmente, principalmente naquela época, era preciso ter... Eram palavras lógicas o que aconteceu com Jó, que os amigos dele disseram para ele, mas não eram as palavras de Deus. Deus não tinha autorizado, é tanto que depois Jó teve que orar por eles, porque para eles se reconciliarem com Deus. Então, é muito importante saber que nem todo conselho vem de Deus. Eu aprendo também que Deus permite o processo, mas ele controla o limite. Então, tudo está dentro do limite de Deus. Não é porque o diabo está cirandando na minha vida. Não é assim. Tem o limite. Deus coloca o limite. Deus diz, é só até aqui que você pode ir. Porque daqui para cá você não passa mais. Então, ele permite que a gente passe pelo processo, mas ele controla o limite. A gente pode, às vezes, estar passando por uma luta, talvez. Eu esteja falando com pessoas que estão passando pelo vale, mas tem o limite de Deus. E eu quero profetizar na tua vida que hoje chegou o limite de Deus na tua vida. Todo o processo tem um final, queridos. Todo o processo tem um final. Eu vou orar por você no final, bem rápido. Porque muita gente já passou, já está passando. Mas ela se apegou àquilo ali como se fosse uma punição de Deus. Deus está me punindo por isso. Deus não pune assim. Deus não pune assim, queridos. Isso são processos. Mas todos os processos, eles têm o limite. Eles têm o limite de Deus. E Deus tem o controle de tudo.
E por fim eu aprendo que adorar a Deus na dor é o nível mais alto da fé. Quem já passou por problemas gravíssimos e grandiosos sabe o que eu estou dizendo. Adorar a Deus enquanto a gente está num devocional assim é bom demais. Adorar a Deus enquanto eu estou na igreja é bom demais. Eu quero ver eu adorar a Deus quando eu estou realmente num vale. Quando eu olho para todo lado e eu não vejo esperança nenhuma. Eu olho para todo lado, eu estou enfermo, minha família está ruim, eu não tenho filho, minhas finanças foram embora, eu não tenho nada. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque quando Ele me deu, eu quis. Quando Ele estava me dando, olha o discernimento desse homem. Quando Ele estava me dando tudo, eu aceitei. Por que eu não vou aceitar isso agora? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que aquele homem disse no seu pior momento. No seu pior momento. Quando alguém que estava do lado dele, que tinha dado a ele 10 filhos, alguém que estava vivendo a vida boa com ele, ali, meu amor, eu te amo, ao ponto de dizer, olha, tu sabe que não tem mais jeito para ti. Tu vai morrer. Tu tá leproso no final, o teu estado é terminal. Mas mesmo assim, tu ainda insiste ainda com esse teu Deus. Tu ainda insiste com isso ainda. Pelo amor de Deus. Amaldiçoa o teu Deus e se mata para ver se acaba esse teu sofrimento. E ele disse, não, isso aqui é um processo. Quando eu aceitei o bem, quando ele me deu o bem, eu aceitei. Por que eu não aceito o processo agora? Eu aceito o processo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que eu estou passando, porque um dia eu já não passei por isso, um dia eu já vivi bem, e foi Ele que me deu, eu aceitei o bem. Agora, no processo, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue abrindo os nossos olhos espirituais para que vejamos o que é Deus de fato em mim, para que eu veja o que é Deus de fato através de mim e que abra os meus ouvidos espirituais para que eu ouça a voz de Deus. Deus fala conosco muitas vezes durante o dia, queridos. Deus fala conosco muitas vezes durante o dia. Eu me arrisco a dizer que Deus fala conosco quando nós estamos pedindo, Senhor, fala comigo através disso, e Ele fala, só que às vezes os meus ouvidos espirituais não estão abertos. É só a minha boca que está aberta aqui, falando, orando. Oro igual um sino. Senhor, parece que já decorei a oração. É igual um sino que só faz barulho. E Deus está dizendo, mas eu estou falando. Eu estou falando, calma aí, só um pouquinho. Para de falar um pouquinho, me escuta. Me escuta. Entende isso? Às vezes eu estou falando, e Deus está dizendo, agora calma, para aí só um pouquinho. Me escuta um pouquinho, é oração. É oração, nós estamos em um momento de oração. Não é um monólogo que só você fala. Deixa eu falar um pouquinho contigo. Se cala um pouquinho. Às vezes Deus fala isso para mim. Se cala um pouquinho, cara. Deixa eu falar contigo um pouco. Abre os teus ouvidos espirituais também. Não abre só a tua boca, não. Deixa eu falar contigo um pouquinho. E aí ele fala, aí ele traz refrigério, aí ele traz solução, aí ele traz resposta, aí ele traz correção. Ele é esse o nosso Deus, sabe? Ele foi, a Bíblia diz que Jesus, ele subiu, mas ele disse, olha, eu vou deixar um igual a mim, que é o Espírito Santo, esse vai estar com vocês o tempo todo. É esse Deus que fala no meu ouvido espiritual. É esse Deus que convence, que me diz o que eu devo fazer. Esse é o Espírito Santo, o nosso Deus, que hoje nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero fazer uma breve oração com você,
em nome de Jesus. Pai, eu trouxe um trecho da tua palavra, trazendo a história de Jó. Alguém que o Senhor deu testemunho, mas que o Senhor colocou em um processo para que hoje eu pudesse estar me espelhando nele. O Senhor fez isso com ele para me ensinar. E ele passou por aquele processo e ele adorou o Senhor. Me ensina, no processo que o Senhor colocar na minha vida, eu também ser um adorador do Senhor. Em nome de Jesus. Mas eu também sei, através do teu Espírito Santo, que falou ao meu coração, que existem pessoas que o Senhor não está mais provando. Ela está passando por isso, porque ela meio que viveu nessa prisão. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, a prisão. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda a prisão. Cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu ministro sobre a vida dessa pessoa. Libertação. Nesse momento, seja liberta agora. Em nome de Jesus. Abrindo os ouvidos espirituais dela, Pai. Espírito Santo, abre os ouvidos espirituais do meu irmão agora e da minha irmã. Em nome de Jesus. Que o ouvido espiritual dele seja aberto agora. Que a surdez espiritual caia por terra. E que ele ouça a tua voz. Nesse momento. Para responder a oração. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço. Amém. E amém. Muito obrigado, querida Fernanda. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastora Amália. Eu amo vocês. Glória a Deus. O Senhor pode dar também a bênção apostólica para nós, em nome de Jesus? Está desligado o microfone, pastor? Perdão. Ele ora, Perdão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do nosso querido amigo Espírito Santo seja com todos nós e que todos nós digamos amém e amém e glória a Deus. Glória a Deus. amém, glória a Deus. Obrigado. O microfone está desligado, Fernanda. Que o Senhor continue abençoando todos os dias, cada vez mais a sua vida, em nome de Jesus. E agradecemos pela disponibilidade, que o Senhor possa estar contigo, abençoando seu ministério, a sua caminhada todos os dias. Muito obrigado a cada um que fez parte hoje desta manhã abençoada, na presença do Senhor. Glória a Deus. Oi. Tá, meu filho? Falta oração final. Pede para o pastor orar. Ah, tá. Pastor, o senhor pode orar também por nós? Eu Posso. achei que o pastor tinha orado, perdão, em nome de Jesus. Posso sim. Pai, muito obrigado por esse momento, por esse devocional. Nós entregamos o nosso dia, nós iniciamos o nosso dia nos alimentando do Senhor e também adorando ao Senhor. Mas que nesse dia o Senhor possa continuar conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não sendo atingidos, porque o Senhor, através dos seus anjos, estará nos guardando. E que nós possamos, Pai, todos os dias, ser livres e libertos pelo Senhor. Assim sendo, fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim. Em nome de Jesus, eu agradeço a presença de cada um que se fez presente nessa manhã, pegou o melhor do seu dia, né? Que é o maná, a palavra do Senhor, né? Fique conosco nas quintas-feiras também, amanhã tem devocional, tem oração da tarde, né? E que a palavra do Senhor seja sempre a luz do nosso caminho, né? E o nosso fortalecimento na fé. Agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe todos vocês, a irmã Eliana que louvou, a irmã Maria, a pastora Maria Josenilde e a pastora Amália, e todos que fazem parte dessa rede abençoada em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, fiquem na paz do Senhor.